Vamos lá, vamos para mais uma live do dia, live do nosso dia 29 de março de 2020. Estamos ao vivo, tanto pela plataforma do Instagram, como também pela plataforma do Facebook. Já pode entrar, convidar aí as pessoas da sua rede de relacionamento, do seu networking para participar juntamente conosco. Se você está pelo Instagram, vai no aviãozinho aqui abaixo e compartilha com a sua rede. Se você está pelo Facebook, compartilha aí na sua página para mais pessoas acessarem. Hoje vamos falar de um tema bem bacana. Vou deixar aqui na live do Instagram o nosso tema de hoje, para que todos possam acessar. Vamos lá, deixa eu fixar o comentário aqui. Muito bem, o tema de hoje já está na tela do Instagram e também já está no Facebook. Nós temos um convidado muito especial hoje para falar sobre o tema coronavírus, comportamento cooperativo versus isolamento social. Com ele, mestre em neurociências, Tiago Camargo, já está aqui. Então, entrou na tela também do Instagram e do Facebook. Tiagão, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Já é o 7º convidado aí da semana, que começamos lá na segunda-feira. Acompanhou conosco também a transmissão de vários outros convidados, mesmo à distância, contribuindo muito. E eu quero já de imediato, Tiago, agradecer a tua participação, agradecer o aceite do seu convite. Você é uma pessoa muito importante para o meu desenvolvimento profissional e também para a ALAC, que já tem aí tido a sua expertise, o seu conhecimento sendo utilizado também para poder oferecer a nossa missão para as pessoas. Então, eu quero já agradecer a tua participação e também pedir para você já inicialmente fazer a sua apresentação para que as pessoas que ainda não te conhecem possam acessar um pouquinho. Quem é o Tiago? Pô, Felipão, obrigado aí pelo convite primeiro, né? É um prazer estar aqui participando com você essa semana toda, assim. Não pude acompanhar alguns cursos, algumas palestras, assim, algumas entrevistas ao vivo, mas sempre estive presente aqui. Falar um pouco sobre mim é difícil, vamos dizer assim. Eu sou biólogo, né? Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso ao longo das lives aí, o pessoal que está acompanhando sabe que eu sou biólogo, sou formado pela Universidade de São Paulo. Acabei de terminar o mestrado em neurociência e comportamento, onde eu trabalhei muito com a parte de comportamento social e tomada de decisões. E acho que é isso que um pouco a gente vai conversar aqui hoje com você, com o chat, né? Então, boa noite, todo mundo tá chegando aí também. E é isso aí, cara. Bacana, todo mundo pode já preparar a sua pergunta, seu comentário, apresentar aí para o Tiago, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. O Facebook está ativo lá o chat para que a gente possa interagir com o Tiago. E eu conheci o Tiago já tem o quê? Em torno de 3 anos aproximadamente, Tiagão? Mais ou menos 3 anos, né? 3 anos, acho que é isso. Conheci o Tiago lá na USP, na Universidade de São Paulo, onde tivemos a oportunidade de estudarmos juntos dentro do nosso mestrado e acabamos fazendo a defesa apenas com 2 dias de diferença, não fez? Você defendeu o dia 16 e eu dia 18 agora de março. Exato. E fizemos várias disciplinas juntos também. E o Tiago foi uma das pessoas que mais me ensinou neurociências, um dos meus mentores aí. Por isso eu tenho a honra de te convidar e fazer parte dessa lista VIP de pessoas importantes e que podem contribuir para a sociedade. Falando em contribuição social, 2 pilares do teu tema de estudo, de pesquisa, Tiago, que você desenvolveu agora na sua pesquisa de mestrado, são 2 pilares importantíssimos para o desenvolvimento do que nós iremos conversar aqui hoje, no tempo que nós estamos, no tempo de crise, de pandemia,
coronavírus. O Thiago saiu de lá do Instagram, mas continua lá no Facebook, Thiago, mas pode entrar de novo no Instagram e mandar o convite. Como minha live não caiu lá, as pessoas já continuam escutando minha pergunta, e você também pegou bem o que eu estou começando a falar, não é? Peguei sim. Bacana. Você volta lá no Instagram para as pessoas te... Voltando para lá. Um segundo. Aí. Ok, pronto. Chegou aqui para mim, eu vou te colocar lá no Instagram. Então, enquanto o Thiago já entrando no Instagram, as pessoas do Instagram já estão ouvindo também a minha pergunta, e ele está ouvindo para mim. Está ouvindo também porque está comigo no Facebook. Então, dois dos pilares mais importantes que você falou, que você vem estudando na sua trajetória científica nos últimos 3 anos, que é o comportamento social e também a tomada de decisão, são bem pertinentes para o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo. Vamos, então, começar a falar um pouco sobre essa perspectiva. E nós temos pessoas que nos acompanham que são empreendedores, temos pessoas que trabalham dentro de empresas, têm que tomar decisões, têm um futuro incerto pela frente, e essa natureza dessa necessidade humana aí vai se tornar talvez mais intensa para muitas pessoas. Temos algumas pessoas já entrando aqui pelo Instagram, o Alexandre, a Susan Valente, um abração, Susan, um abraço aí para o Rodolfo também, Liana Inocêncio, Isabela, Karina, Maisinha, Shirley, Graça, Jailson, Carolina, Sandro, Mimos Dalileis, Nicole, Josi, Abra, muitas pessoas entrando aí pelo Instagram, no Facebook, a Gorete já deu boa noite. Aqueles que estão presentes conosco, independente da plataforma, já dá uma boa noite, falando sobre qual que é a cidade que você está falando e o estado para a gente te localizar também. A Leila acabou de dar um oi também lá pelo Facebook. Então vamos lá, Tiagão, quero começar te perguntando o seguinte, o que é essa parte do comportamento cooperativo que você escolheu aí como um tema principal para nós conversarmos aqui hoje? Como você pode definir para o nosso público aí o que é comportamento cooperativo? Bom, Felipe, dentro da minha linha de pesquisa mesmo, posso colocar assim, o que a gente pode entender como comportamento cooperativo é o ato de a gente interagir em conjunto para um bem comum. Então, é chegar no mesmo ponto, ter mesmos objetivos, de tentar maximizar ganhos ou diminuir perdas, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de comportamento cooperativo, seria essa a ideia. Trabalhar em conjunto com outras pessoas para chegar num bem comum. Isso dentro de uma empresa, você vê baseado em grupos que se fecham para formar, chegar a um patamar, a chegar a uma solução de um problema. E na sociedade hoje, a gente vive hoje basicamente um gigantesco jogo de cooperação e não cooperação, vamos dizer assim, com relação a todas essas tomadas de decisões que a gente tem que fazer, de ficar em casa, não ficar em casa, tem perdas de um lado, tem ganhos do outro, vamos dizer assim. Então, tudo isso acaba entrando um pouco em conjunto no que eu acabei estudando ali. Bacana. E quando você fala de maximizar ganhos e minimizar impactos e perdas, naturalmente, olha, as pessoas estão falando aqui, Tiagão, que o teu som, o som dele está dando microfonia e não está entendendo o que ele está falando. O pessoal do Instagram que está falando isso, está dando eco, está um pouquinho ruim, está dando microfonia. Deixa eu ver se desligar aqui tudo. O volume do teu celular tá todo baixo ou não, do teu Instagram? Tá todo baixinho, cara. Tá lá, não sei por que tá dando microfonia. Qualquer coisa, você afasta um pouquinho o celular um pouquinho do notebook, do computador aí. Vou me afastar aqui, ver se melhora. Vamos lá. Dei um feedback pra gente aí, principalmente o pessoal do Instagram, que é o que está acusando aqui. Acredito que no Facebook tá bacana, porque ninguém falou nada. Quem está acompanhando pelo Facebook quiser dar um feedback, como é que está aí também. A Cris falou que estava dando eco, a Graça falou o som dele está dando microfonia e não estou entendendo o que está dizendo. Vamos lá, vamos ver se... a Graça falou que o meu som está bacana. Será que melhorou agora, Felipe? Vamos lá. Melhorou aí, gente, o som do Thiago aí? A Eliane falou que o meu som tá bom. Alô. Peraí, eu vou trocar então de coisa. Eu vou escutar você pelo Instagram e fechar aqui o Facebook. Fechar não, tirar o som daqui do computador. Beleza. Altera aí para ver se dá alguma diferença.
A Gorete falou que está se conectando conosco de João Pessoa, Paraíba. Um abraço para todos os paraibanos. Em breve, nós estaremos aí, depois que voltarmos aí a esse período de possibilidades de cursos presenciais. Vamos oferecer um curso de inteligência emocional em João Pessoa, na Paraíba. A Leila falou que está bacana no Facebook, está normal. Vamos lá, o Thiago trocou pelo Instagram. Tiagão, fala aí pra gente identificar como é que tá o teu som no Instagram. Não, agora nem eu tô ouvindo o teu som. Peraí. Peraí, Tiagão, só um momento. Deixa eu fazer o que você trocou aí, eu tenho que trocar aqui também, peraí. Deixa eu ver se é isso. Vamos lá. Vamos ver se vai dar algum... Me ouvindo agora, Felipe? Não, agora inverteu, aí ficou com... Acho que é melhor do outro jeito mesmo, Thiago. Você deixa o... Vou tentar afastar mais o celular, então. Peraí. Vamos lá, gente. Vamos ver se... Fala aí, Thiago. Thiago, faz um teste aí na tua voz. Peraí. Será que melhorou agora? Oi. Thiago? Oi. Tá me escutando bem? Eu estou te escutando bem. Vamos ver o feedback do pessoal aí. Gente, como é que tá agora o som? Fiz a alteração aqui de novo. O pessoal do Instagram dá um resultado aí. Acho que não, hein? Não tá indo, Susan? Tá dando eco no de quem? No meu ou no do Thiago? Eu acho que o meu dá eco, Felipe. Tá dando microfonia no teu aí. Trocar a câmera de lugar. Vê se melhorou agora. Não, para mim tá legal. O pessoal tá falando que tá dando eco deles, mas para mim tá legal. A Isabela falou que o do teu ainda tá com eco. Para mim chega bacana. Mas para mim tá ok, o seu também, não sei não. Agora eu afastei um pouco o celular do computador. Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui, gente, peraí. Uma sugestão aí para quem tem Facebook. Pelo jeito do Facebook o resultado está melhor, porque o Instagram esses dias também não está cooperando muito. Pessoal que está no Instagram, quiser ir pelo Facebook, eu estou transmitindo ao vivo lá pela minha conta do Facebook, e eu coloquei o e-mail aí que dá para vocês me acharem, e pelo Facebook está transmitindo normalmente. O pessoal do Facebook está pedindo para você dar um oi aí, Tiagão. Fala. Olá. Como é que está o... Vocês me ouvem bem no Face? Vamos lá, dar um retorno aí. Ó, a Leila falou que no Face está ok. Então, aqueles que quiserem migrar aí para o Face, está no Instagram, que tem conta do Facebook, migrar para lá que tá dando pelo menos um resultado bacana. Pelo menos as transmissões que nós temos feito, gente, essa semana, no Facebook e no YouTube, não tem dado problema, mas quase todos os dias tem dado algum problema aqui no Instagram também. Então, quem quiser ir para lá para o Facebook, tá bacana, não está dando nenhum problema. Vamos lá, Tiagão, vamos continuar. Acho que algumas pessoas estão fazendo aí a migração. Uhum. Eu estava perguntando para ti o seguinte: você estava falando que comportamento cooperativo é maximizar os ganhos, não é? E minimizar alguns impactos e algumas perdas. Porém, é bom a gente já começar a funilar e especificar o seguinte: maximizar ganhos do ponto de vista social e não do ponto de vista apenas no plano individual, né? Porque eu tenho observado um movimento, né? Ó, tem gente que está falando que agora tá bom nos dois. Eu tenho observado um movimento de comportamento, de desespero, ou até de algum tipo de ansiedade sobre
possibilidades de limitações ou de escassez em alguns produtos ou alimentos, e essas pessoas têm tido comportamentos de se direcionar para poder ir para supermercados ou para farmácias, para poder comprar algumas coisas e fazer estoque dentro de casa, seja de alimentos, seja de algum possível remédio aí, ou elemento que pode ajudar na sua imunidade ou no combate contra o coronavírus. Então, eu quero que você comece a trazer para a gente essa perspectiva. Como que é essa questão de a pessoa ir lá, não, eu tenho condição financeira, vou lá no supermercado, vou fazer uma compra que eu costumava fazer para a semana, agora vou fazer para 2 meses, para 3 meses. Como que é essa questão desse tipo de comportamento e o quanto que ele impacta na sociedade? Vamos lá, vamos pegar então pelo final aí que você deu o exemplo aí da pessoa que vai lá e quer comprar tudo no desespero. Pensa no seguinte, Felipe. Quando você tem a possibilidade de comprar e faz essa compra gigantesca, imagina que você e um pequeno grupo de pessoas possam fazer isso. Para quem não pode, vai faltar esse alimento, vai faltar isso. Então a gente conversou algumas vezes aí fora de live e tudo mais, entre amigos, né? Que pessoas compraram lotes de álcool em gel para si. Então, não precisa chegar a esse ponto. E pensa que se você tira tudo aquilo do mercado, se você tira um alimento do mercado, para alguém vai fazer falta. E pensando nessa parte de higiene, de remédio como um todo, a pesquisa da cloroquina, né, que é um estudo relacionando ainda sobre o remédio, de como pode melhorar os sintomas de quem tem o Covid, né, o coronavírus. Tiago? Tá. Então, isso resulta num impacto muito grande, porque as pessoas que precisavam desse remédio, na transmissão, Tiago, como artrite, ou doenças autoimunes, não estão tendo esse remédio também. Então, tem um pouco de entender como funciona. Tiagão, tá me ouvindo? Aí, saindo um pouco da ideia agora, de um pouco dessa... Oi. Tô. Peraí, tá falhando bastante aqui. Acho que a gente vai acabar tendo que migrar somente para o Facebook. Eu vou desligar aqui no Instagram. Gente, no Instagram não está rolando hoje também, está tendo muita instabilidade, está tendo falha, microfonia, enfim. No Facebook está rolando legal. Então, vou deixar aqui mais uma vez o meu e-mail no Instagram. A gente vai sair do Instagram e fica só no Facebook mesmo, Thiago, que a transmissão está melhor, depois ela fica gravada, mais pessoas podem assistir. Deixa eu só deixar o meu e-mail lá novamente. Para quem está aí no Instagram, gente, quiser entrar pelo Facebook, vai lá no Face, coloca esse e-mail que eu acabei de colocar acima, e eu estou transmitindo diretamente pelo Facebook, está tendo uma estabilidade maior. Aqui no Instagram não está rolando hoje. Peço desculpas a quem tem só a plataforma do Instagram, e aqueles que tiverem o Facebook, acompanha a gente lá, a gente dá continuidade até as 22 horas no horário de Brasília, tá bom? Então eu estou encerrando por aqui pelo Instagram e sigo lá no Facebook. Vamos lá, Tiagão, estava falhando aqui, vamos ver se melhora. Você já saiu aí também do Instagram, ficamos só no Facebook. E aí, a Isabela, que estava lá no Instagram, foi aqui para o Facebook, falou que está melhor. As transmissões no Face estão bem melhor. Então, vamos continuar por aqui. Eu queria que você repetisse, porque falhou bastante na tua resposta. E aí a gente segue, acho que melhor daqui. Ok, eu queria... Então, vamos voltar a falar. A gente volta a falar ali pelo final, né? De quando a gente tem como você colocou o exemplo, muito dinheiro, pode ir lá comprar e vai comprar alimento, remédio, sabe-se lá o quê, para alguém vai faltar. E quando isso falta para alguém, você gera um prejuízo social também, vamos dizer assim. Pensando, por exemplo, em álcool em gel, que foi uma coisa que a gente discutiu no particular, a gente viu muitas pessoas comprando litros e litros de álcool em gel e algumas pessoas ficando sem. Quando você for pensar nisso como um todo, essas pessoas que estão sem, elas teriam mais tendência a ter o vírus, que poderiam passar para as pessoas que compraram álcool em gel também, vamos dizer assim. Então, uma racionalidade que você pode ter de
eu tenho dinheiro, eu tenho a possibilidade de fazer, eu vou lá e faço, ela pode resultar, tipo, coletivamente, num aumento do prejuízo para todo mundo, né? Isso vale para comida também. Então, a recomendação é, se você fazer a compra para mês, continua fazendo compra para mês. Se fazer a compra para semana, faz compra para semana. Vai ter comida para todo mundo, vai ter as coisas vão estar no mercado ainda. Com relação aí é relacionado, se você é grupo de risco, não tem ninguém para fazer isso para você, aí teria essa problemática de estoca um pouquinho, mas se você está no grupo de risco, vamos dizer assim, para você evitar ao máximo sair de casa. Então, essa é a linha, é a recomendação que a gente tem, né? E quando a gente fala de comportamento cooperativo em si, ele está relacionado não só à parte de social, ela está relacionada à parte econômica, a todas as esferas que a gente vive, vamos dizer assim. E a gente está trazendo ela, analisando ela agora sobre o comportamento social, onde o envolvido são as nossas ações relacionadas com nossas ações também. Então, como eu consigo me colocar no lugar do outro, através da empatia, e entender qual que é essa problemática social que está ocorrendo no momento, vamos dizer assim. Bacana. Deixa eu aproveitar um pouquinho o teu conhecimento aí da biologia e da neurociência também, para falar um pouco de forma mais técnica, ao mesmo tempo didática, para que todos que possam estar assistindo compreender também. Você falou sobre a questão da tomada de decisão, né? Hoje tem muitas indicações que vêm de todos os lados sobre o que fazer ou não fazer. E aí, obviamente, até pelo fato de estarmos mais em casa, né, como população, como cidadãos, aconteceu um fenômeno que já era esperado e que está sendo um boom de transmissões ao vivo, de divulgação de vídeos ainda mais, de forma mais intensificada. As pessoas estão passando mais tempo consumindo a internet, as mídias de um modo geral. Então, o comportamento social ele já modificou com essa demanda, com essa situação que foi instalada. E aí eu quero pedir para que você fale para mim e para o pessoal como que funciona neurocientificamente essa perspectiva da tomada de decisão. Porque, imagina bem, tem um profissional que vem lá e vem e fala assim, fica em casa. Aí tem outro, sei lá, um líder que vem e fala assim, não, vai ter impacto na economia, vamos sair, vamos trabalhar. Tem gente que fala assim, não, eu já estou na idade de risco, mas não tem ninguém que paga a minha conta. Se eu ficar em casa, eu não vou ter como me alimentar ou pagar as minhas necessidades básicas, eu preciso trabalhar. E isso gera uma demanda para tomada de decisão. Tá? Neurocientificamente, como que acontece essa perspectiva da tomada de decisão, Tiagão? Bom, não sei se eu vou conseguir ser bem claro, talvez pelo tempo que a gente tem também um pouco limitado, mas a gente tem 4 instrumentos, 4 fases para tomar a decisão, vamos dizer assim. Aquela que a gente recebe do ambiente, é o que o meio coloca para a gente e como a gente interpreta o meio. Então, vem a necessidade. Qual é a necessidade sua? Ter alimento, ter não sei o quê. Essa é a necessidade, você interpreta. Depois você vai relacionar também com um sistema de recompensa ou ganho, que é o quão aquilo está relacionado a você. Que é, se eu tenho um salário, eu tenho um ganho, eu consigo alimento, eu fico feliz. Estou bem. O terceiro instrumento é relacionado às suas emoções. Como eu me sinto com aquele ganho, como eu me sinto com aquilo. E o quarto e último é realmente o ato de você fazer ou não fazer as coisas. Que é, eu saio de casa ou não saio de casa, eu fico em casa ou não fico em casa. Então, tendo mais ou menos esses 4 pontos colocados, é onde vai atuar a nossa tomada de decisão. Ela começa ali, tipo, onde a gente se coloca na perspectiva do que o ambiente fornece para a gente, o que está acontecendo no ambiente, e vai resultar no ato nosso de fazer ou não fazer. Então, quando a gente fala de essas notícias que vem, tipo, pessoa fala, fica em casa, pessoa fala, sai para a rua porque vai estourar a economia, a gente na ciência, ela tem um estudo um pouco maior, vamos dizer assim. Todos os cientistas estão pesquisando sobre o coronavírus, eles sabem da importância do corona, da doença, né, no sentido do que acaba prejudicando a gente em vários sentidos, e da superlotação de hospitais. E isso vai causar na gente um problema econômico para frente também, vamos dizer assim, sem pensar tipo, na parte de vidas, vamos dizer. Pensar em vidas, que é o primordial, é um dos juramentos que a gente, como biólogo, como médico, faz, é primordial para a gente pensar nisso. Mas se for pensar basicamente em economia, minha empresa vai quebrar, eu vou ficar sem comida, então a nossa tomada de decisão, ela está sobreposta sobre um outro aspecto também, né? Então, quando você tem essa dissonância entre opiniões, vamos dizer assim, onde você tem um líder que
que representa a maioria, que fala para você ficar em casa, como é o caso do nosso presidente, do presidente americano até uma semana atrás, a pessoa em si que está ali, que é o alvo daquilo, ela fica sem saber o que fazer. Ela não sabe se ela segue o líder ou segue uma comunidade científica que está explicando ou colocando ali. E aqui eu faço um adendo, Felipe, que é relacionado ao que é a comunidade científica. A comunidade científica, ela não é responsável por tomar decisões, mas ela fornece arcabouço para que líderes tomem decisões. Então, esse é o grande ponto, vamos dizer assim, e talvez seja a grande crítica também relacionada à comunidade científica. A gente tem muito do aspecto de estudos relacionados a aspectos de clima, de doenças, mas os cientistas em si, eles não tomam decisão porque eles não podem passar a soberania da maioria que foi elegida no país. Então, tem essa problemática. Então, quando a pessoa sai ali para tomar decisão, ela vê toda essa confusão, vamos dizer assim, que se coloca, e ela acaba ficando sem saber para onde vai. Então, até a recomendação que tem para essas pessoas é, tipo, tenta seguir o máximo possível que a ciência fala, que é talvez o mais coerente no momento. Olha que interessante. Eu vou puxar até um comentário aqui da psicologia, que a tua explicação me trouxe aqui de conexão, de reflexão, que eu estava pensando sobre o viés da perspectiva hierárquica para a tomada de decisão, né? Porque nós temos ali, como você iniciou sua fala no começo da entrevista, você falou sobre a questão dos ganhos e das perdas e tomadas de decisão. E, naturalmente, para que a gente possa tomar essa decisão do que fazer e como fazer, a gente tem um viés, mesmo que inconsciente, de hierarquia do que nós mais valorizamos, né? Quais são os nossos critérios de valores. E aí você trouxe um outro elemento, que na psicologia eu vou utilizar aqui um termo de relação de poder, né? Mas eu não estou falando poder necessariamente só social, econômico ou político. Eu estou falando o poder simbólico que nós categorizamos na nossa mente do que tem maior nível de representatividade, né? Então nós vivemos numa sociedade que privilegia, que respeita as ordens dos líderes, por exemplo. Então nós temos um poder social que vem da liderança dos governantes, né? Que vem como questão de decreto, como questão de sugestões. Aí nós temos os ministérios, né, que tem ali, obviamente, um estudo e decisões voltadas para uma perspectiva da sua própria especificidade. Então, o Ministério da Saúde pensa no viés de saúde, o Ministério da Economia pensa no viés econômico, e, naturalmente, todos pertencem ao mesmo governo, que tem como proposta equalizar o processo e continuar minimizando essas perdas. Aí, do lado social, né, nós temos os poderes das empresas, né, da liderança das pessoas que nós admiramos, e nós muitas vezes escutamos o que esses líderes que nós temos como modelos estão pensando e falando e colocando o seu ponto de vista. Então nós temos também a hierarquia de poderes de tomada de decisão dentro da nossa própria casa, do nosso núcleo familiar, do líder da família, e nós temos a nossa decisão interna, né, do que de fato é mais específico e positivo para a gente ou não. E quando você faz esse comentário muito louvável, você fala assim, olha, a comunidade científica, ela oferece arcabouço, baseado em dados, em fatos, em validação. Vem nessa questão da hierarquia, infelizmente, muitos que estão lá no poder, tem uma outra hierarquia que se chama a política, que se chama o viés de oportunidade para poder criar uma perspectiva de palanque eleitoral, que eles também têm ali como perspectiva de estratégia interna para poder dizer o que é válido ou não dentro do governo municipal, estadual ou federal. Então a gente não quer discutir a política, a gente quer discutir o bem social, a gente quer discutir os ganhos, e é isso que a ciência faz, sem levantar bandeira de perspectiva política, né? E tem uma frase que eu quero te provocar também, Tiagão, que fala o seguinte, né? A gente sempre ouviu falar que contra fatos não há argumentos, né? A ciência, ela trabalha em fatos, contra fatos não há argumentos. Sim. E a gente trabalha numa perspectiva também da psique humana, quando a gente fala de crença, eu não estou falando de crença especificamente, por exemplo, religiosa ou política, é qualquer tipo de crença, aquela crença que nos faz tomar as nossas decisões, né? Porque eu costumo dizer, inclusive, dentro de sala de aula,
que as nossas crenças foram constituídas através das nossas experiências passadas, elas determinam as nossas tomadas de decisões no presente e elas estão correlacionadas àquilo que nós acreditamos de futuro. Então, perceba o nível de complexidade. Ela tem uma participação no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. E aí tem uma frase que a gente fala dentro de sala de aula que é o seguinte, para até muitas vezes conflitar ou confrontar essa de contra fatos não há argumentos. Contra crenças não há fatos. Então, você pode apresentar um dado científico, uma publicação científica, muitas vezes, para algumas pessoas, e elas vão olhar e vão dizer, eu não acredito nisso. O que eu acredito é isso. Né? Olha que dilema social que a gente vive nessa questão da tomada de decisão. Então, eu quero te provocar em relação a isso. Se conseguiu provocar, eu até dou um exemplo para você, assim. Eu tive algumas matérias, converso com muitos professores nessa área de o que é essa crença que você fala, né? Imagine, dá um exemplo, assim, para ficar claro, para todo mundo pegar essa ideia também do que é a crença, né? Imagine que você olha para o céu toda vez que você sai de casa e está nublado. Você olha para a televisão e na televisão está lá. Não vai chover hoje, mas você olha e está nublado. Você acessa o quê? As suas crenças, que são as suas experiências anteriores. E todas essas decisões que a gente vai tomar, se a gente vai levar o guarda-chuva ou não, está relacionado às crenças, vamos dizer assim. Então, você tem o dado... Isso, você tem o dado que está na televisão, que fala que não vai chover, mas você olha para cima e fala, eu vou levar o guarda-chuva porque tá nublado. Então, é baseado nessas crenças. E essas crenças, colocando aquelas 4 partes que eu falei para você da tomada de decisão, ela entra logo na primeira, que é onde a gente observa o meio, tem a interação com tudo e tem a interação também com nós mesmos, com o que nós passamos já. Então, quando você fala nessa crença e como a gente deve tomar a decisão, é baseado nisso. Então, quando a gente vai tentar construir algo novo, para aprender algo novo, as crenças têm que ser destruídas, vamos dizer assim, e construídas em cima de fatos. Por isso que é muito difícil, vamos dizer assim, você mudar a chave de alguém que acredita ou pensa diferente e ao longo do tempo você tem que mostrar tantos fatos e convencer essa pessoa que ela está errada ou não, vamos dizer, sabe? Que é tentar tem que destruir o que ela acredita, tirar essa parte de crença dela e construir em cima de evidências o seu novo ponto de vista. Por isso que é tão difícil, às vezes, até acreditado, né? Tipo, não se ensina cachorro velho a comer osso, coisa assim, tipo, alguma coisa assim que não sou muito bom disso. Mas tem sempre esse ditadozinho que fala, tipo, se não ensina coisa nova para quem já aprendeu, vamos dizer assim. É difícil, mas é possível. Mas tem toda essa parte de destruir crenças, entrar nessa parte, e aí sim você consegue construir uma nova tomada de decisão, ou novos arcabouços para você ter esse embasamento na sua mão para falar, estou certo e tal. E aqui eu faço também só um adendo só, a ciência, ela não está 100% certa a todos os momentos. Ela passa por variação, a ciência é viva. Então uma coisa que vale hoje, ela pode não valer amanhã por testes e definições assim. Mas voltando agora para o coronavírus, a gente sabe qual é o problema, a gente tem as ideias de como intervir e coloca à disposição aos governantes para que eles tomem decisões. E quando não tomam decisões que são coerentes com aquilo, aí você vê toda uma comunidade científica chocada ou muito estarrecida com o governante em si. Você me fez lembrar um comentário que um dos nossos professores sempre falava em sala de aula, quando ia apresentar algum conceito ou conhecimento científico, o professor Brito, e ele falava o seguinte: e essa informação é válida até ontem, porque hoje já pode ter se modificado, né? Então, de fato, a ciência viva está em constante atualização. Tiagão, quando você coloca a perspectiva do isolamento social para as pessoas ficarem dentro de casa, naturalmente as pessoas sabem, talvez não de forma tão profunda ou técnica, mas elas sabem que elas estão tendo menos esforços, elas estão tendo aí um gasto, depois você coloca em termos mais técnicos, mas eu vou colocar para as pessoas compreenderem mais, elas têm um gasto energético, não é, menor, porque ela está produzindo menos esforço físico, dentro da perspectiva de hábito que ela tinha diariamente com as suas tarefas, então ela não está tendo muito movimento, consequentemente ela está tendo um outro tipo de desgaste psíquico, não é? De uma energia psíquica aí, por causa das preocupações, por causa das suas emoções, por causa das incertezas de futuro e assim sucessivamente. Então eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente o que muda internamente, até numa perspectiva neuroendócrina de produção hormonal,
e o que isso influencia no contexto emocional das pessoas. Quando as pessoas elas mudam esses hábitos, essas tarefas, esses afazeres, e passam a ter outros tipos de comportamentos internos, de dormir mais, ou até mesmo depois a gente pode entrar no outro assunto que eu sei que você é muito craque nisso, que é a parte do sono, não é? Que desregula a perspectiva de como ele tinha o hábito e a rotina de dormir, talvez dorme menos ou dorme mais, ou dorme em pedaços durante o dia, durante a noite, enfim. O que é que tudo isso movimenta na nossa perspectiva hormonal e, consequentemente, interfere nos nossos comportamentos? O que você pode falar em relação a isso? Maravilha. Vamos começar assim. Quando a gente fala em isolamento social, é o isolamento social físico. Ele não, a gente não quer que você interaja com outra pessoa fisicamente para evitar a transmissão do vírus, que é isso, né? Entretanto, aí, o contato físico. Mas a gente estimula, a gente pede para que as pessoas hoje estimulem o contato, que seja virtual, pelo menos. Então, vá lá, ligue para alguém, faça uma videochamada, tenha esse hábito de tentar conversar com alguém. Mude um pouco essa rotina, sai daquela rotina de ficar sozinho em casa. Você não está sozinho, vamos dizer assim. É todo mundo sozinho no seu canto, mas a gente tem uma interação ainda. Na minha própria pesquisa, vários e vários pesquisadores comentam que o fato de você mandar mensagem para alguém ou conversar com alguém, mesmo que à distância, isso é um contato social. Então, você consegue viver em sociedade. Assim, é claro que é mais difícil. A gente tem costumes diferentes. O brasileiro, no geral, ele é um povo caloroso, que abraça, beija. Tem toda uma parte cultural. A gente, por algum tempo, a gente não consegue precisar quanto tempo vai demorar isso, a gente vai ter que ficar nessa parte de a distância e conviver à distância. É uma coisa difícil. E isso acarreta em vários problemas que a gente vai ter que superar, que é a parte psicológica, de ansiedade, que a gente fica em casa. Eu acho que essa parte você vai conseguir trabalhar um pouco melhor com amanhã, né? Que vocês vão falar um pouco dessa linha também. A parte da ansiedade também. Uhum. Então, assim, tudo que é novo pra gente gera questão de... E essa ansiedade, ela é maior quando você não tem... Aí eu vou retomar um pouquinho o que a gente falou lá no começo. Não tem uma decisão ou alguma coisa que garanta o nosso futuro. Você tá, tipo, em casa hoje, mas você olha e fala, e como que eu vou viver amanhã? Como que é o dia de amanhã? O que vai acontecer? Então você entra num looping de paranoia, de decisões que você não consegue tomar, porque você não pode sair de casa. Você não consegue fazer as coisas para você mais. Então você precisa de alguém para falar isso para você e não tem esse alguém. Então, alguns comportamentos que as pessoas estão tendo em casa, que é até proveitoso, crie uma rotina para dormir, crie horário para dormir, um horário para comer, um horário para fazer algum exercício, faça uma alimentação saudável, procure aprender coisas novas, já que a gente está, assim, ocioso em algum tempo, tenta aprender coisas novas, uma língua nova, uma habilidade nova, vai aí, tem cheio de tutorial na internet e tal. Eu mesmo me coloquei a aprender uma linguagem de programação nesses tempos agora, assim, tipo, não estou fazendo nada, então vamos tentar gastar tempo com qualidade, né? Aproveita os filhos que têm filhos, aproveita os pais quem está com os pais, aproveita a esposa quem está com a esposa, tipo, curta o momento ao máximo possível, vamos dizer assim, sabe? Para tentar sair um pouco dessa linha de ficar apenas no noticiário, que vai gerando mais ansiedade, vai gerando mais ansiedade. Você falou isso um pouquinho hoje com o Ricardo também, você vai falar isso amanhã também, então acho que fica mais essa parte para eles, assim, tal. Eu não sou muito expert nessa área para falar, né? E aí, a questão do sono, fala um pouquinho do sono para a gente, para as pessoas entenderem quais os impactos, né, do ponto de vista de ter uma boa noite de sono ou não, e como funciona, quais são essas fases, o que acontece no sono, o que a gente ganha, o que a gente perde, enfim, o que acontece lá quando a gente vai dormir. Vamos lá, para a situação atual, assim, a gente pode imaginar o sono, ele tem um grande fator relacionado ao nosso sistema imune. Quando a gente consegue boas noites de sono, nosso sistema imune está ok, ele está ok. Quando a gente não consegue, nosso sistema imune não consegue produzir as células que são efeitos ali, muito relacionado aos hormônios que a gente produz na fase de sono, né? Então, se a gente não consegue dormir bem, ter um sono de qualidade, tem aquele sono picado, a gente tem uma queda na nossa imunidade. Então, a recomendação é durma bem, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, como que eu vou dormir bem se eu estou preocupado? Então, fica um loop, né?
Fica essa ideia de como fazer isso. Show. Gente, olha só, vamos lá. Abrindo para comentários e perguntas aí, a gente tem a Cris que falou, quando você estava falando sobre a questão do álcool em gel, ela falou que em Manaus, onde eu estou... Você está em Sorocaba hoje, São Paulo, Tiagão? Estou no interior de São Paulo, Sorocaba. Bacana. O Tiagão está falando diretamente de Sorocaba, eu de Manaus. A Cris colocou para a gente aqui que hoje faz uma falta enorme. Diz que em Manaus não encontrou álcool em gel. Muitas pessoas estavam vendendo um potezinho pequenininho por 30, 35, 40 reais. A Isabel Cristina estava falando que a lei municipal, lá onde ela se encontra, você faz, Isabel, onde você está. Não sei se é a Isabel de Gramado, que sempre nos acompanha também, mas depois você fala a cidade onde você está também. E os demais que estão online aí, ao vivo conosco, pode fazer os seus comentários e perguntas também aqui para o Tiago. Como é que está essa realidade aí para vocês aí do álcool em gel e esses demais componentes aí, Tiagão? Olha, Felipe, aqui em Sorocaba ainda a gente não encontra mais os 70%, né? A gente só encontra um pouco ainda em alguns mercados, então é meio raro assim. Mas aqui eu quero ressaltar um pouco o que o Ricardo falou ontem. O álcool em gel ele é importante para quem vai sair, para quando você está fora de casa e fazer a higienização fora. Dentro de casa, água e sabão é o melhor remédio para tudo, vamos dizer assim. Então funciona muito bem, funciona tão bem quanto o álcool em gel. O álcool em gel é aquela coisa emergencial para quem está fora de casa. Não tem onde lavar a mão, não tem uma pia, não tem um sabonete, não tem como levar tudo isso. Então você leva um potinho de álcool em gel, põe na mão, higieniza. Mas tá faltando. Eu vi uma notícia há um tempo atrás que no Rio eles estão limitando o álcool em gel para as pessoas comprarem, tipo, 4 pacotes para cada um. A gente vê preço subindo, especulativo de álcool em gel. Então tá bem complicado. E acho que não só aqui, mas acho que em todo o Brasil tem essa parte assim, né? Bacana. Até você me fez lembrar uma coisa, um ato, né, de bondade tão bacana que tem acontecido em vários lugares do Brasil aí, de jovens, né, que estão aí fora do grupo de risco, se colocando à disposição para ajudar pessoas que estão no grupo de risco. E até eu vi algumas fotos de alguns lugares que eu achei bem bacana, as pessoas colocando nos elevadores lá, olha, se você é idoso ou idosa, pode colocar um aviso do que você precisa e eu vou comprar e levar até você, enfim. O que é que isso tem a ver com o que nós estávamos falando antes, na tua pesquisa, de cooperatividade social e quais são aí essas formas de maximizar essa cooperatividade e desenvolver uma responsabilidade social com maior nível de consciência, Tiagão? Olha, Felipe, para mim acho que isso é tudo, né? Quando a gente vê exemplos assim de tanto ajudando pessoas que estão em grupo de risco, ou mesmo ajudando comunidades que são mais carentes, né? A gente vê que as pessoas estão preocupadas em levar, fazer com que essas pessoas tenham um mínimo de contato ou ter alguma acessibilidade ao que todo mundo tem, né? Então, quando jovens fazem isso, eles não estão no grupo de risco, eles podem contrair a doença, podem ter complicações, vamos dizer assim, mas a doença acaba não sendo tão severa com eles, auxilia, ajuda. Então tem tudo a ver com essa parte de cooperação, do sentido de empatia, de se colocar no lugar do outro, enxergar o que o outro vive e tomar decisões pelo outro também, sabe? Então a gente vê isso é muito legal, é bastante comum em condomínios, né? Essa parte de pessoas que não são do grupo de riscos, fazer as listinhas para que eles saiam, para que eles, se possível, tipo, tivesse contato com alguém, seja eles ao invés de um senhor de idade, comunidades carentes sendo tipo, relacionadas com falta de água, então doações de grandes empresários e tudo mais, então, sempre está acontecendo. Isso é legal, é o se colocar no lugar do outro e tomar essa decisão de fazer isso. Bacana, olha aí, a Isabela Moreira, que está aqui em Manaus também, falou, encontramos na última semana álcool gel por R$35. A Cris confirmou que era esse o preço mesmo que estava, e tudo isso vem com aquela questão, né? Peraí, as pessoas estão explorando, aproveitando o momento, enquanto a gente vê em outros países, né, as pessoas fazendo o possível para poder minimizar ou até disponibilizar o acesso gratuito para as pessoas se protegerem, a gente vê muitas pessoas querendo se aproveitar da onda, né, e aumentar esse preço, e está rolando aí várias fiscalizações do PROCON
em cidades. Eu vi recentemente uma reportagem em São Paulo, aí em São Paulo, na capital, o PROCON fazendo uma ronda desses lugares que foram denunciados, né, por questão de estar explorando esses, na maioria dos casos, né, álcool gel, porque, obviamente, aumentou a demanda, né, a oferta acabou também aumentando o preço, e isso não é legal, e por isso o PROCON estava fazendo aí uma ronda. Vamos ver aqui alguns comentários. O André de Holanda... Só complementar isso, do álcool em gel, não só aumentou a demanda tal, então o PROCON está sendo notificado várias vezes, né, que a gente viu em reportagens assim, mas também tem pessoas que estão fazendo álcool em gel falso, vamos dizer assim, sabe? Então está tendo produção falsa de álcool em gel, já teve polícia prendendo alguém aqui na região de Sorocaba, alguma coisa assim, então tomem cuidado quando for comprar álcool em gel, certifique-se que ele é realmente 70%, e se não tiver álcool em gel, não precisa, usa água e sabão. Deixar bem clara essa ideia, assim. Bacana. Deixa eu colocar aqui os comentários que estão surgindo. Gente, eu quero mais interações de vocês para que a gente possa enriquecer ainda mais o nosso debate. Estamos aqui por vocês e para vocês também. O André de Holanda, fala lá de Recife, Pernambuco. Ele fala assim, ó, está muito e mais interessante estar aqui com vocês do que assistir o Fantástico. Pois o último Fantástico que eu assisti não fiquei bem, pois abalou o meu psicológico. Eu quero aproveitar o comentário do André, depois você pode falar um pouco também sobre esse comentário, Tiago, que hoje, acredito que foi hoje que o ministro da Saúde, o Mandetta, fez uma divulgação, está até rolando esse vídeo pela internet, não sei se você viu, Tiago, que ele estava orientando as pessoas, algo que a gente já vem falando nas nossas lives aqui, sobretudo na perspectiva de se resguardar do ponto de vista psicológico. Ele estava orientando que as pessoas não assistissem à mídia, ou às mídias, sobretudo a televisão, de modo intenso nas suas casas. Né? Muitas pessoas até me procuraram, Tiago, mandaram mensagens via WhatsApp, já incomodadas com o que estava acontecendo com as suas emoções e dos membros das suas famílias. Porque, sobretudo, estavam assistindo a televisão durante o dia inteiro, e, naturalmente, como o Mandetta falou lá, se você for abrir um jornal ou for ligar a televisão, você não vai ouvir nem ver uma pessoa falando na televisão, um repórter, dando a notícia assim, olha, uma pessoa está feliz, a pessoa desenvolveu uma fórmula para poder melhorar a sua felicidade, está fazendo um ato de bondade. Ele falou, isso não dá mídia, isso não dá audiência. Agora, se colocar lá, olha, teve um óbito aqui, teve outro óbito ali, dá muito mais audiência. E, lógico, é muito fácil a gente somente criticar a mídia, mas a gente tem que entender a nossa responsabilidade com tudo isso também. Porque quem dá audiência ou não somos nós, cidadãos. Não é? E por que hoje, por exemplo, uma live como essa não dá tanta audiência do que se você colocar uma live colocando músicas que estão evidenciando, por exemplo, a pornografia, a pedofilia ou qualquer outro tipo de consequência social, ou até mesmo comunicando uma violência, um roubo, uma questão de sexualidade ou qualquer outra coisa. Espera aí, o que é que nós valorizamos? O que é que nós damos audiência? E o quanto que isso tem a ver com a construção daquilo que nós somos ou daquilo que nós fazemos e valorizamos nas nossas vidas. Porque aquilo que você está assistindo é o que você está consumindo. E isso vai determinar quais são os tipos de pensamentos que você terá. E a partir dos pensamentos, os pensamentos teus vão construir as tuas emoções, o teu estado emocional, a tua tomada de decisão, as tuas atitudes e assim sucessivamente. Então, vamos identificar qual que é a nossa responsabilidade com tudo isso. E aí eu abro para você fazer o comentário aí sobre o que foi colocado, para eu partir para a próxima consideração, tem mais gente comentando aqui. Okay. Assim, é até interessante. Eu acho interessante a mídia mostrar os casos, mostrar como é a evolução da doença, no sentido das pessoas conhecerem também o que está acontecendo. E aí é um pedido, acho que tanto do ministro, meu, dos convidados que você teve aqui, seu pedido também faz isso com parcimônia, não precisa ficar o dia inteiro assistindo a notícia, tipo, assiste, pega uma hora do dia para se informar, se informe, não precisa ficar ali sofrendo na frente da televisão o dia todo, isso vai gerar em você ansiedade. Oi?
Estabelece um horário para poder assistir as notícias. Horário, porque você fica acompanhando ali, isso vai gerando em você ansiedade, isso vai gerando em você aquela perspectiva. Então, não é, talvez, o momento para isso. Se informar, legal. A mídia teve um papel importante relacionado às campanhas do ficar em casa, de demonstrar o que é a parte de higienização. Isso é ponto positivo para eles também. Mas também a gente tem que ter o cuidado agora que isso em excesso, isso não, né? Tudo que é em excesso é prejudicial à nossa saúde. Até mesmo o alimento que faz bem para a saúde em excesso é prejudicial à saúde. Então, toma cuidado, faz isso com parcimônia. Escolhe um horário, faz dia sim, dia não. Vai ali e fica assim, informe-se, mas não precisa ficar 24 horas ali na frente da televisão. Vamos lá, tem uma participação aqui do Ailton de Oliveira, que está falando de Campinas, São Paulo. Um abraço para todos os campineiros, cidade que eu amo e que faz parte da minha história aí. Durante 15 anos estive em Campinas, estou passando um período temporário em Manaus e certamente, muito em breve, a gente também vai ter mais coisas em Campinas. O Ailton ele fala o seguinte, Tiagão, comentário maior aí, se puder até diminuir um pouco a câmera para aparecer teu rosto, daqui a pouco eu tiro da tela só para todos verem. O Ailton falou assim, grande iniciativa, meu amigo Felipe, comportamentalmente falando, do ponto de vista psicológico, o que acham que podemos fazer para que não nos tornemos, digamos que uma presa do Covid-19? Vejo muita gente bitolada, não que não devemos ficar apreensivos, mas caindo uma pilha gigante e procurando os hospitais em casos não necessários. Eu vou começar fazendo um comentário, Tiagão, já que ele jogou também do ponto de vista psicológico, daqui a pouco você comenta também. Vamos lá. Gente, é preciso a gente tomar consciência do que traz, quais são as coisas, eu vou tirar aqui o comentário dele, mas as pessoas podem ver nos comentários abaixo. Basicamente, ele perguntou como não podemos nos tornar uma presa aí fácil do Covid-19. Vamos lá. O que mais intensifica todo esse tempo, essa crise que nós estamos vivendo, são exatamente os meios de comunicação. Né? As notícias que nós acessamos todos os dias e que tem uma intensificação. Existe sim uma gravidade, naturalmente. Existe sim uma probabilidade, do ponto de vista de prognóstico, de a gente ter uma intensificação, uma curva ascendente na questão das contaminações, inclusive até mesmo das mortes. Né? Então, não há como negar que existe aí, que estamos vivendo de fato uma crise séria, uma crise intensa, e que não só vai, como já provocou danos que em alguns aspectos são irreversíveis, e não tem como a gente dizer que nós voltaremos a uma normalidade ou uma situação da qual nós podemos comparar de modo similar a como nós estávamos vivendo no ano passado ou até o ano passado, por exemplo. Os impactos já são notáveis, né? E aí eu quero também fazer um comparativo também sobre os outros impactos que a gente tem, que a gente vive e que a gente não dá tanta evidência assim. Hoje eu estava lendo um texto de um grande líder que me inspira muito, é uma das grandes referências minha na minha atuação profissional, que é o Anthony Robbins, que é norte-americano, que é um treinador comportamental também, que já deu treinamentos em mais de 140 países, Tiagão, um cara que eu admiro muito. E ele estava falando o seguinte, olha só, eu já tive, deixa eu até ver se eu acho o comentário aqui, é um texto grande, eu não vou ler todo, mas eu quero só ler uma parte que eu achei interessante, que ele citou, que eu acho que vai ao encontro do que o Ailton colocou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. Eu achei aqui. Ele fala o seguinte, primeiro ele fala de um componente que se chama medo, não é? Acho que um dos grandes problemas aqui que nós enfrentamos do ponto de vista psíquico é a intensificação do medo. Ontem eu ministrei um curso sobre inteligência emocional de maneira gratuita, está disponível aqui no meu Facebook, quem quiser assistir também, na minha timeline está disponível lá e está disponível também no YouTube, no canal da LAC, Academia Latino-Americana de Coach. Eu falei um pouquinho sobre a diferença entre emoções básicas, que são saudáveis e protetivas, e o humor, que desenvolve alguns transtornos aí, do ponto de vista psicopatológico, na constituição de algum adoecimento mental, como a própria depressão, como o próprio pânico,
né? Então vamos pegar o medo. O medo é uma emoção básica, uma emoção primária, que vem para nos proteger, assim como as demais emoções, e ela vem com uma função de nos proteger em situações atípicas, em situações que não são corriqueiras, e que trazem para a gente um nível de preparação fisiológica, comportamental e cognitiva grande. Porém, a intensificação desse medo pode gerar uma fobia, pode gerar, inclusive, até um pânico, e, consequentemente, a gente vai ter o nosso corpo sendo impactado e, sobretudo, a nossa psique. E aí, o texto, ele fala assim, olha que interessante. Ele fala assim, todos os dias nós dirigimos numa autoestrada sem nada além de uma linha amarela pintada que divide os carros em uma direção que cada um escolhe. Nós sabemos que todos os dias pessoas atravessam essa linha amarela e muitas pessoas são mortas. Essas pessoas imprudentes, elas matam outras pessoas inocentes. E aí ele fala assim, e você também sabe que uma certa porcentagem desses motoristas estão bêbados. Você também sabe que muitos estão mandando mensagens enquanto estão dirigindo, utilizando redes sociais. Alguns estão até a adormecer no volante. Isso são fatos. Todos os dias isso acontece em todo o mundo. Na verdade, ele traz um dado estatístico. Na verdade, 1,4 milhões de pessoas estão morrendo em acidentes de carro todos os dias, durante todos os anos no mundo. Isso é mais do que 3.200 pessoas sendo mortas por dia no mundo inteiro. E, no entanto, ainda entramos em nossos carros e nós dirigimos. E por que nós fazemos isso? E aí ele traz uma outra substituição para você fazer, além do medo, você utilizar uma outra coisa. Ele fala assim, nós fazemos uso dessa atitude, dessa tomada de decisão de entrar no nosso carro e mesmo assim dirigir, mesmo estando exposto a esse perigo, porque nós utilizamos uma outra palavra que é a fé, que é mais poderosa do que o próprio medo, nas palavras do Anthony Robbins. Ele fala assim, a fé não se aprende, a fé, nós nascemos e vamos moldando, mas já faz parte da nossa natureza, nós precisamos dela para sobreviver. E ele fala assim, é mais poderoso do que muitas emoções, e até mesmo do que o medo sendo intensificado. E aí ele pega e continua dizendo, se você, líder, pega essa certeza e transfere para outras pessoas com a sua convicção, isso tem um efeito viral e vai se espalhar. Então, não só na perspectiva psíquica, Ailton, como na perspectiva social também. Aquilo que nós consumirmos e tivermos aí como evidência nas nossas escolhas, isso vai reverberar para as pessoas que estão próximas da gente e que convivem conosco. E principalmente se formos líderes, nós teremos um impacto, sendo positivo ou negativo, para a sociedade também. Felipe, você pode pôr de volta a pergunta do Ailton? Que eu recordo só de parte dela. Vamos lá. Tá, maravilha. Então, Ailton, sim, se pergunta ali, né, se a gente pode se tornar presa do Covid. Isso depende de como a gente vai encarar. Eu vou falar um pouco da parte biológica. Todo, ou quase todo ser humano vai acabar apresentando a doença Covid, em algum momento. Pode não ser agora, mas no futuro, daqui 1, 2, 3, 4 anos, porque a doença ela vai ficar. Então, sim, a gente vai ter o Covid, e a gente pode encarar isso também de uma segunda maneira. Se a gente vai ser presa do Covid no momento, vamos dizer assim, de desestabilidade. Aí eu trago talvez um pensamento, uma frase, que é de um biólogo também, lá da USP, é o Átila, né, que vem fazendo bastante vídeo de divulgação científica sobre a epidemia e tudo mais. Ele é um doutor na área de virologia, e ele fala o seguinte, o mundo mudou. Então, já mudou. Nada é igual como era antes. A gente não vai ter o mesmo comportamento do que aconteceu antes do isolamento, antes dessa notícia de vírus, vamos dizer assim, antes da doença. Então, o mundo já mudou. Então, basicamente, sim, a gente é presa realmente do vírus, porque teve que mudar, mudou o comportamento. Como eu e o Felipe colocamos aqui agora, você agora está na sua casa, parado, sem perspectiva de ir para o trabalho amanhã, porque o mundo mudou. É claro que essa fase é passageira, mas o que vem depois... Deu uma pausada na imagem aí do Thiago? Que vão acontecer ao longo do tempo. Então, o mundo mudou. E até você me faz lembrar uma frase do Heráclito, que ele fala que não é possível um indivíduo mergulhar num rio por 2 vezes e ter a mesma experiência,
porque quando ele for pela segunda vez, tanto ele como o Rio já se modificaram. Então, é natural a gente entender que as mudanças estão acontecendo, que muitas coisas já mudaram, e a gente também precisa mudar a perspectiva de como nós iremos olhar e enfrentar essas situações que nós temos pela frente. Né? Mais pessoas aí podem participar mandando as suas perguntas, as suas considerações. Para aqueles que entraram agora há pouco, eu estou hoje entrevistando o Tiago Camargo, que é biólogo e também mestre em neurociências e comportamento, falando sobre cooperatividade e isolamento social em época de coronavírus. Né? Então, você pode aí mandar o comentário de onde você está participando, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado. A gente está com 315 pessoas ao vivo agora, Tiago. Então, pode mandar aí quais são as cidades que vocês estão e os estados também, a sua consideração e a sua pergunta. Tiagão, você como biólogo e também neurocientista, quais são as principais indicações que você pode dar, baseado não só em suas crenças, né, daquilo que você entende, mas, sobretudo, nas suas pesquisas, e, sobretudo, a que você encerrou recentemente, quais são as principais estratégias que, na tua opinião, como cientista, você sugere para as pessoas vencerem esse período de crise ou até mesmo estarem nas suas casas nesse isolamento social, nessa quarentena? Olha, Felipe, uma das coisas que eu coloco até você nisso já, né? Você participou comigo de algumas matérias semelhantes ou em períodos diferentes que eu participei, que é com relação ao que o nosso cérebro é. Ele é uma máquina que precisa de coisa nova, vamos dizer assim. Então, tanto no curso que eu ministrei pela LAC, tanto ouvindo nossos professores falar várias vezes, nosso cérebro odeia monotonia. Então, busca fazer coisas diferentes. Que nem eu coloquei aqui, aprende uma língua nova, faça uma coisa diferente, ache alguma coisa que te dê prazer e faça ela com prazer, vamos dizer assim. Não na obrigação. Se for obrigação, isso vai acabar resultando em outros aspectos, mas tente buscar algo diferente, tente aprender uma língua, uma habilidade, toque piano, toque viola, violino, sei lá, tente fazer alguma coisa que você consiga fazer da sua casa. Então, põe o seu cérebro para funcionar, que ele vai gostar bastante, e você vai conseguir acabar ocupando melhor o seu tempo também, né? Bacana. O Ailton, que tinha feito a pergunta que nós respondemos agora há pouco, ele respondeu falando excelente ponto de vista. Da mesma forma que entende e procura dimensionar cada situação. Isso ajuda na tomada de decisão, como já foi falado pelo Tiago no começo da live também. As pessoas começaram a falar as cidades onde elas estão falando, estimular os demais aí a falar também. A Graça Souza está falando de Belo Jardim, do nosso querido Pernambuco, minha conterrânea. Um abraço aí para todos os pernambucanos. A Joélia dando boa noite, Joélia. O Roberto, ele falou, todos olham para si e para suas religiões, governantes hipócritas do sistema mal organizado. Olha só aí, mais um comentário de insatisfação com o nosso momento e, sobretudo, como os líderes... Posso colocar só um adendo, Felipe? Com relação a governantes em si, o problema, vamos dizer assim, o maior problema é a demora para tomar decisão, vamos dizer. A gente sabe, ontem você bateu muito com o Ricardo na tecla de se o caso aconteceu em novembro na China, o Brasil tinha vantagem nisso, foi uma pergunta que você fez para ele, lembro claramente, e eu só não lembro da resposta como o Ricardo deu. Mas assim, se o caso aconteceu em novembro, lá na China, o primeiro caso, o segundo, dezembro, então tivemos uns 3 meses para preparar para isso. E o que a gente fez durante esses 3 meses? E aí, quando chega o caso aqui, o que a gente está fazendo agora? O que eu posso colocar um ponto de vista de uma análise atual que saiu, que o Brasil ele está numa situação que não é ainda a da Itália, não é a da Espanha, não é a dos Estados Unidos, mas também não é as melhores possíveis. A gente está intermediário. Então, a gente tem um cenário que não é o pior possível, mas também não é o melhor possível, dada a preparação que nós tivemos para isso. Então, eu entendo a indignação do... Esqueci o nome do Roberto. Eu entendo a indignação pela falta de velocidade, falta de imposição realmente, dado o que aconteceu, vamos dizer assim. Ok, o Paulo está falando de Feira de Santana, Bahia. Temos também a Joélia falando da cidade de Itabuna também, e mais pessoas colocando aqui. O Roberto
colocando um comentário que você fez, que o Eterno tem a misericórdia do ser humano. Isso mesmo, Roberto, que a gente possa ter escolhas mais conscientes, que a gente possa ter decisões que possam trazer aí mais respaldo para os nossos resultados que nós buscamos. O Paulo também colocando, muito importante essas colocações, mais pessoas podem colocar aí as suas colocações, as suas perguntas, os seus comentários. A gente tem apenas mais alguns minutos que a gente pode seguir também. E para os demais que entraram, eu até falei agora há pouco também, você pode aqui no meu Facebook ver um mini curso que foi disponibilizado ontem, foi gravado ao vivo, durante 3 horas e meia que eu fiquei com as pessoas, falando dos impactos nas nossas emoções. Agora, recentemente também, terminei a minha pesquisa de mestrado falando sobre inteligência emocional, e ontem eu falei sobre o tema inteligência emocional na prática, como manter o equilíbrio em tempo de crise. Está disponível aqui no meu Facebook e está disponível também no YouTube, ALAC-Academia Latino-Americana de Coaching, e você pode ter acesso lá para a gente falar um pouco mais desse respaldo da perspectiva das emoções, quais os impactos e como que a gente pode lidar de maneira mais equilibrada dessa perspectiva. A Graça falou que na cidade dela teve um caso confirmado, mas graças a Deus foi liberado e está curado. Olha só, eu até vou aproveitar uma palavra do comentário da Graça, e ontem a gente falou sobre isso também na live com o Ricardo. Lá, ele comentou sobre essa questão da cura, Tiagão. Algumas pessoas estão falando, olha, ele foi curado do Covid-19. Uma pessoa tinha perguntado se era possível ter reincidência, né, de uma pessoa que já tinha sido diagnosticada com Covid-19, tinha sido curada e posteriormente foi contaminada novamente. E aí já apareceu um caso desse no Brasil. Ele estava trazendo um ponto de vista dele, do ponto de vista científico, dessa probabilidade que naturalmente, a priori, não era tão possível assim, exceto se o vírus se modificasse, tivesse algum tipo de mutação, alguma modificação. E eu quero pedir a tua opinião do ponto de vista biológico, como que isso acontece, dessa possibilidade de cura e de reincidência. Olha, Felipe, com relação à parte de cura, a gente sabe que doença viral, ela como gripe, como a própria Covid, ela demora em torno de 7 a 15 dias para o nosso sistema imune combater essa doença perfeitamente, né? O sistema imune consegue combater ela, faz os anticorpos, e a gente acaba ficando curado dessa doença. Entretanto, a Covid, ela apresenta alguns estudos lá na China, se não me engano, não sei se foi na Coreia do Sul, em que não é que é reincidência, mas o vírus ele fica alocado ainda dentro do pulmão das pessoas. 15 dias depois da cura da pessoa, da melhora dela, foi encontrado uma pequena proliferação de Covid ainda dentro do pulmão dessa pessoa. Se é o caso mesmo do Covid ficar um tempo mais, eu não sei, eu não vi, aparentemente o Covid não tem esse poder de mutação relacionado a reinfectar uma pessoa, né, vamos dizer assim, que é o grande fator que faz a gente acreditar numa vacina para o Covid daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano. Muito bem, mais pessoas aqui participando. O José Leandro, falando de Fortaleza, Ceará. A Joélia falou que na cidade de Itabuna tiveram 2 casos, mas está atualmente sob controle. Mais pessoas participando. A Rosemary falando também, o Paulo e mais pessoas aí. Gente, a gente está indo para o nosso final. Oi, pode falar. Posso só dar um contexto desse negócio de casos que estão aparecendo assim e tal? Claro, fica à vontade. Infelizmente, a gente não está preparado ainda para testar muitas pessoas, vamos dizer assim. Então, quando você tem esses casos, eles demoram muito para sair resultados, vamos dizer. Tem pessoas que, infelizmente, já faleceram, a gente não sabe se foi pelo Covid ou não, então a gente vai ter, vamos dizer assim, quando os testes rápidos começarem a entrar realmente para a população como um todo, a gente vai ter provavelmente um número de casos muito alto sendo colocado, porque os testes vão ser realizados em pessoas. Os testes hoje eles são realizados mais em pessoas que estão sendo internadas com caso grave ou estão indo para o hospital para fazer o teste. Então, às vezes, esse número de casos, 1, 2 aqui, 1, 2 ali, está um pouco mascarado, dado que a gente não tem os testes rápidos. Então, ninguém vai se assustar quando começar a ter uma incidência muito grande de resultados positivos, porque a gente estaria planejando para isso mesmo já.
tende isso. O número de mortes que a gente tem hoje, vamos dizer assim, caso de 115, se eu não me engano, ele já coloca que era para ter um pouquinho mais infectados, tá? A Graça aproveitou a tua colocação agora há pouco e perguntou, Tiago, mesmo que a pessoa fique se cuidando, mesmo assim pode ter reincidência do corona, como é que fica o sistema imunológico, por exemplo, dessa pessoa, Tiago, e probabilidade de ela ter não só o corona, né, não só o Covid-19, como também um enfraquecimento do sistema imunológico e probabilidade de mais acometimentos de doenças? Então, assim, a gente não conhece muito o corona ainda, vamos dizer assim, o que ele vai fazer a longo prazo na gente, né? O que a gente pode colocar é que pessoas se recuperam do corona como se fosse uma gripe normal. A gente não tem cura para gripe, não tem remédio também para gripe. A gente tem paliativos relacionados à gripe. Vou diminuir a tosse, vou diminuir a dor de garganta, em breve, vamos dizer assim. A gente vai ter esses remédios paliativos, né? Uma vez quando a gente é infectado por vírus, o nosso sistema imune, ele reconhece esse vírus quando ele entra pela segunda vez lá. Então, ele combate rapidamente. Então, acaba acontecendo resultados muito pequenos, ele não se agrava, ele não se espalha. Então, você vai ter uma pequena gripezinha de 2, 3 dias. Nesse caso, uma reincidência. O que eu coloquei ali dos 15 dias que fica a mais armazenados ali, está sendo estudado, investigado o que aconteceu com ele, como pode ser. Então, como é uma doença nova, é difícil colocar uma posição e é difícil observar. Então, a gente está vivendo a história do coronavírus, vamos dizer assim. Está vivendo o que acontece. Então, talvez ao longo do tempo aí a gente vai conseguir entender como ele é. O que eu posso garantir para todo mundo que ele não é um vírus que tem alta probabilidade de mutação, então ele não é semelhante à AIDS, que a gente não consegue ter uma vacina efetiva ou alguma coisa para controlar, porque o vírus ele tem uma mutação muito alta e continua infectando humanos. O Covid, aparentemente, é um vírus que vai estar estabilizado e a gente vai conseguir fazer essa vacina sim. Eu quero aproveitar e fazer outra pergunta, Tiago, e também já pedir para as pessoas, a gente está indo para o nosso final, você pode colocar os seus comentários, o que você achou ou está achando dessa live, dessa transmissão aqui pelo nosso Facebook, da onde você fala, e deixar aí o teu comentário do que representou para você, ou a última pergunta, e a cidade de onde você fala, para a gente ir para o encerramento. Eu quero, você me fez lembrar uma coisa, qual foi ou quais são as principais diferenças, lógico, do que a gente já teve de avanço de entendimento do Covid, com a questão do H1N1, que aconteceu em 2009. Essas diferenças. Outro dia você estava citando para mim em outra live que eu estava fazendo, em outra entrevista, e eu te dar a oportunidade aí para você também relembrar e apresentar para as pessoas que estão pela primeira vez aqui. Aparentemente, a gente, olhando para os sintomas, vamos dizer assim, eles apresentam sintomas muito semelhantes, vamos dizer assim. A população não era totalmente imunizada contra o H1N1 e não é também imunizada contra o SARS-CoV, né? A gente coloca SARS na frente, que é uma representatividade do nome do vírus, que é síndrome aguda, se não me engano, alguma coisa assim. Então, a maior diferença, vamos dizer assim, é no como o espalhamento acontece e no quão rápido esse espalhamento é. E como essa molécula acaba afetando os nossos pulmões, vamos dizer assim. O Ricardo deu uma aula ontem, que eu fico até envergonhado de falar alguma coisa assim, foi uma grande aula. Como inclusive, no Facebook também a entrevista de ontem. Recomendo pra caramba o pessoal assistir a aula do Ricardo ali, que ele deu uma aula relacionada ao Covid e como é que se espalha dentro da gente. E a gente viu que o H1N1 ele tem processos semelhantes, mas ele é um pouco menos agressivo que a Covid. Então, e uma das coisas também que acaba resultando muito nessa disseminação da doença é cada vez mais um encurtamento de distância e o controle que as pessoas têm sobre ela. Muito bem. Gente, o Tiago acabou de falar sobre a transmissão de ontem. Eu estou entrevistando todos os dias um profissional diferente. Na segunda-feira, eu entrevistei um nutricionista que trabalha com nutrição comportamental. Ele prepara atletas. E lá nós falamos sobre alimentação e preparação física ou atividade física nesse período de quarentena. Na terça-feira, eu ia entrevistar uma médica e psiquiatra falando sobre ansiedade em tempo de coronavírus. Na terça-feira, a gente ia fazer pelo Instagram. O Instagram boicotou todas as transmissões ao vivo pelo Instagram, talvez pela questão que não estava suportando a demanda tão alta. E a gente transferiu essa entrevista
com a doutora Alessandra para amanhã, segunda-feira. Vou entrevistá-la falando sobre os impactos da ansiedade nesse tempo de quarentena, nesse tempo de crise do Covid-19. Na quarta-feira, eu entrevistei um biotecnologista, o Rafael, falando sobre os impactos biológicos também nessa época de crise. Na quinta-feira, eu entrevistei a Gisele Buarque, que é fisioterapeuta e mestranda na área de gerontologia, falando sobre os grupos de risco pessoal da velhice. Isso na quinta. Na sexta-feira, foi sexta-feira? Não, acho que foi na sexta que eu entrevistei... Não, isso, na quinta-feira. Na sexta-feira eu entrevistei o Eduardo Guimarães, falando sobre fé e responsabilidade social em tempo de crise. Está disponível também aqui no meu Facebook, essa com o Eduardo Guimarães, foi bem bacana, falando sobre fé, esperança e amor, são as ferramentas principais para poder vencermos aí esse tempo. Ontem, no sábado, eu entrevistei o doutor Ricardo Cerudo, que é doutor em Química, pesquisador também, e orientador e pesquisador aqui na Universidade Estadual do Amazonas, em Manaus, falando sobre cuidados básicos para você ter nesse período de pandemia. Está disponível aqui também no Facebook. Hoje com o Tiago, amanhã a gente volta com mais uma transmissão com a doutora Alessandra falando sobre ansiedade, e você pode também acompanhar essas lives, não só aqui, como também pelo meu Instagram, @Filipe com I, Filipe, _ Lopes, com S, _ Alac, ALAC. Filipe, _ Lopes, _ Alac. Está disponível também alguns dos trabalhos que a gente tem feito. Durante a semana a gente vai trazer mais convidados, mais pessoas. E eu quero já colocar aqui o que as pessoas colocaram no final da nossa live, Thiago. A Joélia falou, gostei muito, Deus abençoe. O José Leandro falou, muito importante esses comentários de explicação a respeito dos momentos que vivemos. A Eliana colocou, gostei muito, muito boa a explicação. A Graça agradeceu pela colocação e resposta que você deu. A Cida falou, aqui na América já dobrou os números da China. Rosenilda, boa noite, sou de Araraquara, São Paulo, muito boa a entrevista. O Ailton mandou um abraço e está aguardando a próxima live. Próxima live amanhã, 21 horas, horário de Brasília, Ailton, falando sobre ansiedade em tempo de coronavírus. O Paulo Santana falou, muitas pessoas têm entrado em pânico sem ter noção de fato, com muitas informações, sem essas orientações de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelos comentários, gente, e a presença de todos vocês que estiveram aqui. Eu quero já agradecer a participação de todos, a interação que nós tivemos nesse tempo. Tivemos um pouco mais de 1 hora de entrevista, Tiagão, tirando aí as interferências tecnológicas que tivemos. Começamos lá pelo Instagram também, migramos completamente para cá pelo Facebook. Essa live ficará gravada para que vocês possam compartilhar, mais pessoas assistirem, e informação de qualidade possa chegar a mais pessoas. Isso faz parte da nossa missão, isso faz parte também da ALAC, a qual presido, que é a Academia Latino-Americana de Coaching, que todos os dias nós temos nos preocupado para poder oferecer mais informações de qualidade. Lá no nosso canal do YouTube, Thiago, já vou antecipar em primeira mão aqui, próximo sábado eu vou ministrar um mini curso gratuito, novamente, sobre propósito, tá? No próximo sábado, às 16 horas, no horário de Brasília, eu vou ministrar um mini curso com o tema Como Viver o Seu Propósito em Meio à Crise. Serão 3 horas de duração. Eu vou falar sobre o propósito, como nós podemos fazer a identificação do nosso propósito de vida, nosso chamado, para poder ter uma identificação das nossas motivações diárias para poder agir, ter novos comportamentos ou comportamentos mais assertivos nesse período de crise. Lá no nosso YouTube. Quem quiser, tiver interesse, manda no privado para mim, que eu vou mandar para vocês as instruções de como vai acontecer. Vou te colocar num grupo do WhatsApp ou do Telegram para você ter as informações em primeira mão. Então, me manda uma mensagem no privado aí, Felipe, eu quero participar do mini curso falando sobre o propósito. E agradecer também a você, Thiago, que mais uma vez, como sempre, prestativo para poder passar as suas informações, a sua experiência, o seu background, e também a sua expertise científica para as pessoas, de forma didática e sempre acessível para todos aqueles que fazem parte aí da comunidade não científica também.
Agradecer as pessoas que comentaram agora, por último, o Gerson de Jacaré, não sei se é Jacaré, Jacareí, São Paulo. Eliane Inocêncio, lá de Campinas, São Paulo. Ótima entrevista, de grande valia. A Gorete João Pessoa, boa noite, Deus abençoe. A Graça, Deus abençoe poderosamente. A Márcia, Deus abençoe, muito bom ouvir vocês. O Jéssico Corrigiu, é Jacareí, São Paulo. E a Rosenilda, fique na paz, Deus abençoe. Eu quero abrir a você, Tiago, para fazer as suas considerações finais para o nosso público e a gente, infelizmente, encerrar a nossa live de hoje. Bom, Felipe, primeiro eu agradeço a você por abrir o espaço aí, né, que a gente pode falar um pouco aqui de uma maneira não tão científica, assim, mas trazer informação, trazer de uma maneira que não seja estressante muito para as pessoas, né, e poder tocar muitas pessoas aí que estão em busca de informação relacionada a como se comportar e entender que a gente está numa situação nova e diferente. Agradecer a todo mundo que está aí no chat e participou, até aqueles que não participou, aqueles que vão ouvir ainda, né, como vai ficar gravado. Deixar à disposição também, se tiver alguma pergunta ao longo dos dias aí, quiserem colocar nos comentários aí, o Felipe me passa, eu respondo, a gente faz essa ponte aí. E estamos aí, cara. Se precisar, estamos sempre aí. Muito obrigado, gente. Gratidão a todos vocês que entraram. A gente teve um pico aqui de mais de 400 pessoas que acompanharam a nossa live pelo Facebook. Gratidão e parabéns a vocês que escolheram priorizar um conteúdo de valia, um conteúdo saudável de como a gente pode lidar com essa crise, que ela está acontecendo, é uma realidade, mas também é uma realidade que nós podemos superá-la e que nós possamos ter muitos aprendizados e usar a nossa criatividade para vencê-la de maneira satisfatória. Lembrar que sempre tem oportunidades em meio à crise para a gente criar, inovar, aprender e reaprender. Que Deus abençoe a cada um, agradecendo a participação de todos e que possamos continuar firmes no nosso propósito de contribuir para a sociedade. Um abraço para você, Tiagão, e um abraço para todos que nos acompanharam e até a próxima live. Amanhã nós estaremos juntos novamente. Até mais!